Esta conferência será gravada agora. Tanto havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão do plenário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos. Reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 10178/2021. Trata-se de solicitação retirada de pauta. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 5365/2009. Balanço, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Carneiro. Aprovado. Parecer prévio, com ressalvas. Relator, conselheiro substituto, Alberto Pires Alves de Abreu. TC 11036/2017. Descumprimento de obrigações. Retirada de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão a ata, dando boas-vindas à conselheira Maria Cleide, que também nos honra com a sua presença aqui na nossa sessão. Eu consulto a Vossa Excelência, a conselheira Maria Cleide, se Vossa Excelência escutou a ata sendo lida. Sim, presidente, bom dia a todos. Acompanhei a leitura da ata. Portanto, eu submeto a ata à votação, à discussão. Não havendo discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Anselmo. Acredito que eu não tenho participado dessa sessão, assim, a minha aquiescência não poderia ser computada, senhor presidente. Obrigado, excelência. Obrigado, conselheiro. Com as considerações do conselheiro Anselmo, eu declaro aprovada a presente sessão, a presente ata. Passamos a ordem do dia, não ainda, o expediente, perdão. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer o outro expediente, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem a conselheira Maria Cleide. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, conselheira Maria Cleide. Estamos ouvindo. Então, o meu fone não está ouvindo. Não estou ouvindo pelo fone. Vou tirar o fone. Presidente, seu conselheiro, eu não tenho processos a relatar nessa sessão. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, conselheira Maria Cleide. Voltando um pouco pela ordem, que já tivemos aqui, temos a presença da conselheira Rosa, dando a ela as boas-vindas.
saber de Vossa Excelência se tem alguma consideração, porque senão eu passaria a palavra a Vossa Excelência para relatar, conselheira Rosa. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, nesse momento, acabei de chegar, tive um probleminha aqui com o meu computador, mas, enfim, estou aqui, graças a Deus. Não tenho processos para esta pauta, presidente. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Rosa. Pela ordem, para relatar, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, não tenho pauta publicada para minha relatoria no dia de hoje. Obrigado, conselheiro Anselmo. Para relatar, pela ordem, conselheiro Rodrigo Cavalcante. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutora Estela, representando o Ministério Público. Presidente, eu tenho uma devolução de vista, o processo TC 5550/2006, se trata de uma prestação de contas de governo do município de Belém, exercício financeiro 2005, processo originariamente relatado pelo conselheiro Anselmo Roberto, que ao cabo recomendou em seu voto a reprovação das contas, tendo em vista as seguintes irregularidades: o não envio da LDO, não envio do anexo de metas fiscais, autorização para suplementação de até 100% do orçamento, não cumprimento das metas estabelecidas no PPA, realização de remanejamento, transposição e transferência sem lei específica que autorizasse, não envio dos extratos bancários, não envio do demonstrativo da dívida fundada, descumprimento do limite com o MDE, descumprimento na aplicação mínima dos 60% das verbas do Fundef, quanto à remuneração dos profissionais do magistério, descumprimento do limite de ações, serviços da saúde pública municipal, do 10º fixado em limite maior na LOA do que o previsto na Constituição da República Federal. Após o voto do relator originário, Vossa Excelência, conselheiro Fernando, pediu vista dos autos e trouxe voto acompanhando em parte o relator originário, porém considerou como fator determinante para a reprovação das contas tão somente as seguintes irregularidades: o descumprimento na aplicação mínima de 60% das verbas do Fundef, quanto à remuneração dos profissionais do magistério, e também o descumprimento do limite mínimo com ações da saúde pública municipal. Quanto aos demais pontos, o eminente conselheiro Fernando trouxe as seguintes considerações quanto ao não envio da LDO, por exemplo, e o anexo de metas fiscais. Verificou que a responsabilidade pelo envio dos instrumentos legais não seria da gestora que prestou contas, mas de sua antecessora, razão pela qual não poderia responsabilizá-la por este fato. Quanto ao descumprimento do limite mínimo em manutenção, desenvolvimento da educação, verificou que a soma da arrecadação dos impostos e das transferências totalizou o montante de R$ 3.169.000, tendo o município gasto R$ 1.195.000, o que corresponderia a 37,07%, cumprindo, portanto, o limite mínimo estabelecido na Constituição Federal. Ressaltou também que, em relação às despesas com manutenção da Secretaria de Ensino, foi considerado despesas com atividade meio,
para fins conforme preconiza o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Com relação ao duodécimo, a fixação do duodécimo em limite superior à Lua, considerou que apurou um percentual de 7,9%. Em contrapartida, o conselheiro Fernando desconsiderou a receita da Lei Candir e encontrou o percentual a menor, finalizando este ponto, considerando o princípio da razoabilidade e da insignificância, aplicou ao caso. Em seguida, a eminente conselheira Rosa pediu vista dos autos, trouxe seu voto também, se filiando à divergência inaugurada pelo conselheiro Fernando. E naquela mesma sessão, eu solicitei vista dos presentes autos e estou trazendo, senhor presidente, de uma forma bem resumida, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, meu voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pelo conselheiro Fernando, no sentido de considerar apenas e tão somente, para fins de opinar pela rejeição das contas, o descumprimento na aplicação mínima de 60% das verbas do Fundef, quanto à remuneração dos profissionais de magistério, e o descumprimento do limite com ações e serviços de saúde pública municipal. Quanto aos demais pontos, nós entendemos que devem ser anotados na presente prestação de contas, porém não considerados para fins de opinar pela rejeição das contas. Senhor presidente, é como eu estou votando. Em discussão, o voto inaugurado pelo conselheiro Anselmo, com vista da conselheira Rosa e agora com vista do conselheiro Rodrigo Cavalcante. Para discutir, se inscreve o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, esse processo nós trouxemos aproximadamente cerca de 11 pontos de reprovação, como já citou o conselheiro Rodrigo no início de sua leitura, dos quais aparentemente a divergência de Vossa Excelência funda-se apenas na reprovação em 2 pontos, Fundeb e Saúde. Excelências, eu ouvi a respeito do não encaminhamento da LDO, que não seria a gestora a responsável para o encaminhamento da LDO. Eu indago a Vossas Excelências se Vossas Excelências podem me fornecer a data em que essa LDO ela foi aprovada, porque aparentemente o que manda a legislação do tribunal é que depois de aprovada ela seja encaminhada até 30 dias ao Tribunal de Contas, não necessariamente que a gestora tenha encaminhado a LDO, mas que depois de aprovada ela venha ao tribunal depois de 30 dias. Eu indago a Vossas Excelências se Vossas Excelências saberiam me especificar a data em que essa LDO ela foi aprovada, porque até a elaboração do meu voto não se tinha notícia do encaminhamento da LDO para o Tribunal de Contas. É a minha primeira indagação que eu faço a Vossas Excelências. Seu presidente, seu conselheiro, eu realmente agora estou sem os elementos para informar a Vossa Excelência. Eu não sei se o conselheiro Rodrigo, de posse dos autos, ele saberia responder essa situação. Não, mas dá para responder, presidente. Se é uma obrigação da gestora anterior, se ela deveria ser aprovada na gestão anterior, é ela que deveria ter encaminhado, né? Evidentemente que aquela lei pode ter sofrido um atraso no encaminhamento, na votação e na aprovação, né?
elementos que muito provavelmente nós não deveremos encontrar nos autos, né? Mas em razão disso, eu também discordo em utilizar e jogar para conta e responsabilizar. A gente só pode responsabilizar alguém quando a gente tem a certeza de que ela é a responsável e a culpada pelo não envio. Se a gente não tiver, a gente não pode jogar para cima para a culpa daquela gestora, não. Razão pela qual eu faço coro ao voto proferido pelo conselheiro Fernando. Então, de fato, não se tem a comprovação da aprovação da LDO em nenhuma data. E como a gestora, mesmo diligenciada para que encaminhasse, não encaminhou, eu entendo que esta falha ela deve ser observada e se manter como um tipo de reprovação, porque impacta diretamente na análise da gestão fiscal do município, tendo em vista que não se encaminhou a LDO, não se encaminhou o relatório, vamos dizer assim, desculpem, o anexo de metas fiscais, então toda ou grande parte da análise da gestão fiscal ficaria comprometida. Evidentemente, concordaria com os colegas se tivesse havido uma situação em que se configurasse que essa lei ela foi aprovada em determinada data, ainda que sob outra gestão, e que, de fato, não fosse de responsabilidade da gestora encaminhar. Eu entendo que aí a coisa perpassa do mero encaminhamento do que consta no normativo do tribunal, mas uma diligência do tribunal em que o tribunal, encontrando essa lei, o tribunal solicitou, a gestora encaminhou o PPA, encaminhou a LOA, mas não encaminhou a LDO. Então, eu entendo que esse fato ele não pode ser desconsiderado como um tipo de reprovação. Quanto aos demais itens, apesar dos colegas não terem relatado e terem feito de modo conciso, acredito que suas razões devem estar constando do voto escrito, na verdade devem estar, eu trago as seguintes situações, só para lembrar, já falei da questão da LDO e dos anexos de metas fiscais, que não constam dos autos, nem se notícia de sua aprovação e de quando. E aqui também eu trago alguns processos dos precedentes dessa corte, salvo a memória, processos 4122 de 2010, 388 de 2005, 1171 de 2000, 1637 de 98, 4919 de 2009, de nossa relatoria. Trago o processo 5190 de 2009, de relatoria do conselheiro Rodrigo Siqueira, e também o processo 6450 de 2012, da relatoria do conselheiro Sérgio Maciel, que o encaminhamento do envio de qualquer dos instrumentos de planejamento e programação constituiria motivação idônea para a emissão do parecer prévio, sugerindo a desaprovação, rejeição das contas. Também há um outro item, o item 2, desculpe, seria o item 3, porque o item 1 seria o não envio da LDO, por conseguinte, o item 2, o não envio do anexo de metas fiscais. No que diz respeito ao item 3, há uma previsão na LOA de suplementação do orçamento de até 100% do que consta na lei. Ora, o tribunal teve alguns entendimentos e alguns relatores até consideravam razoável haver essa abertura de até 20%. E, na verdade, quando a gente faz a verificação aqui, apesar de estar dentro do limite
dos 100%, o que já é um absurdo, porque passa a ser praticamente um outro orçamento, um orçamento paralelo, em face daquele aprovado pelo Poder Legislativo, a gente verifica que um minutinho, por gentileza. A gente verifica que o orçamento ele foi suplementado em cerca de 53 inteiros e 66%. Então, há precedentes também nesse tribunal a respeito dessas situações, inclusive com várias discussões em plenário, que a execução de 100% do orçamento, a sua alteração e até a utilização desses valores em patamar superior aos 20%, pelo menos é o que eu me recordo, até há algum tempo era defendido, claro, pode ter uma evolução nessa mudança, mas eu ainda considero isso largo, extenso, e essa autorização não parece ser mais consentânea com o espírito de responsabilidade fiscal na execução de um orçamento totalmente modificado, paralelo em razão dessa autorização dada. Também, excelências, verifica-se da análise que fizemos das metas do PPA que elas não foram executadas conforme consta no voto, estando aí distante dos percentuais em que estaria a rigor obrigado o gestor a cumprir, tendo em vista no seu aspecto técnico-político, na verdade, seria o plano de governo, aquele plano de governo que aparentemente levou os cidadãos a escolhê-lo como gestor ou como gestora. Também, excelências, que verifica-se a realização de remanejamento, transposição e transferência sem lei específica. Conforme consta do item 21, em que citamos um exemplo em vários decretos do ano de 2005, em que há a modificação de rubricas, por assim dizer, orçamentárias, a exemplo do decreto 1 de 2005, onde se anula a dotação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e se vai suplementar a Secretaria de Administração e da Saúde, o que aí contraria as disposições relativas à possibilidade de utilização de remanejamento, transposições e transferências, o que, não me falha a memória, a autorização condicional para isso, assim, se errar, vou errar por pouco, parece-me que deu somente a partir de 2015 ou 2016 e relativamente aos serviços ou na área de informática, por assim dizer. Até então, isso seria vedado, inclusive com previsão na Lua. O não envio dos extratos bancários decorre de valores não comprovados que, na ordem, vou arredondar para mais, de 300 mil reais, sendo que desses 300 mil reais, 296 mil estariam registrados na conta Banco Seguro, a contabilidade, mas que não foram motivo de comprovação. Ponto também outro item é o envio do demonstrativo da dívida fundada, tendo em vista que indiciariamente existiria dívida fundada,
porque se constatou que no demonstrativo das relações patrimoniais, item 32, as folhas 53 dos autos, há amortização da dívida. Então, evidentemente, a dívida que deveria ter sido computada e publicizada com o encaminhamento desse demonstrativo ao Tribunal de Contas, em que ficamos sem a informação, inclusive, para ser verificado, que a rigor descumpriria o artigo 98 da Lei 4320 de 64, assim como a Resolução Normativa 2 de 2003. No que diz respeito a questões que envolvem limites constitucionais e legais, quanto à questão da educação, apesar da divergência existente, mantemos o nosso posicionamento, ainda mais porque, considerando que os cálculos feitos foram verificados na prestação de contas, e há uma rubrica aí da Secretaria com a sua administração, não só porque envolve a educação, mas também há uma outra atividade, educação e cultura. E, claro, as despesas de cultura não podem ser computadas com valores como se fossem utilizados para despesas com educação, conforme vai aí discriminado, citando a normatização a respeito. De outra forma, também não há discussão quanto aos valores do Fundef e da saúde, então não vou repetir esses pontos. E há também a questão do duodécimo, pois de fato, uma verificação independente do valor, de que a previsão valor de duodécimo a ser transferido para o Poder Legislativo Municipal em um valor superior à norma contida na Constituição Federal, com suas naturais consequências, inclusive aqui no nosso tribunal, como um fator a ser considerado para a reprovação das contas. Então, eu faço essa, de forma bem sintética, eu cito, relembro essas situações, até para justificar a manutenção em toto das minhas razões de decidir, que nos levou a proferir um voto no sentido de recomendar essa reprovação das contas de governo por tais situações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Anselmo, continua em discussão. Conselheiro, eu queria propor uma reflexão aqui, ainda que se trate de uma prestação de contas de 2005, né, onde não há manifestação obrigatória do Ministério Público de Contas, mas uma questão me chamou a atenção, que consta do voto do conselheiro originário e que não foi abraçado no voto divergente, no tocante ao envio da LDO e do anexo de metas. A gente sabe que o calendário de obrigações dos gestores, ele estabelece um prazo para envio da LDO e, como foi colocado no voto divergente, essa obrigação seria da gestora antecessora. Então, dessa forma, a gente não poderia responsabilizar a gestora, o gestor que presta contas nesse processo, no âmbito de um processo com contas, por exemplo, porque não era ele que estava à frente do município na data do vencimento da obrigação. Mas quando a gente trata de prestação de contas, a RN 01/2016, ela estabelece os documentos obrigatórios que devem compor as contas. E dentre eles está a cópia da LDO e a cópia do anexo de metas fiscais. Então, não haveria como responsabilizar o gestor prestador de contas pelo não envio à época da aprovação, mas sim de colocar isso como um achado de uma omissão grave dos documentos que devem compor a prestação de contas. Porque, apesar do descumprimento por si só da RN 01, que no anexo 1 estabelece os documentos que devem compor a prestação de contas de governo, a gente tem um reflexo
dessa omissão na análise dos resultados fiscais do exercício, né? Fica impossibilitada a análise do resultado fiscal. Então, a reflexão que eu coloco é essa: não haveria como responsabilizar o gestor prestador de contas por uma obrigação vencida no exercício anterior. Mas, se não seria o caso de colocar isso como um achado de omissão grave no tocante aos documentos que devem compor as contas. Então, somente essa colocação para reflexão, já que essa questão pode vir a repercutir também em outras contas que venham a ser julgadas no futuro. Obrigado, conselheira. Procuradora, representante do Ministério, doutora Estela. Portanto, eu encerro a discussão e submeto à votação. Como há 2 votos, eu vou colher os votos. Nós já temos o voto do conselheiro Anselmo, o voto da conselheira Rosa, o meu e do conselheiro Rodrigo. Portanto, eu gostaria de colher o voto da conselheira Maria Cleide. Presidente, eu vou acompanhar o voto divergente do conselheiro Fernando, Vossa Excelência. Como vota o conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel? Senhor presidente, se eu não me engano, eu antecipei meu voto na sessão que foi relatado o processo, mas, de qualquer forma, eu confirmo aqui, acompanhando o voto divergente de Vossa Excelência. Obrigado. Fica, então, vencida a divergência e vencido o voto originário do conselheiro Marcelo. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, só para esclarecimento, quem seria o responsável para o acordo, já que Vossa Excelência proclamou vencido o nosso voto? Na questão meritória, parece-me que é só para esclarecimento de dúvida, senhor presidente. Eu não me apaixono por processos. Se for para outro relator, eu passo com uma tranquilidade, não é só para ficar registrado em sessão. Conselheiro, eu acho que nós já estamos com isso todo consolidado. Como o voto seguiu na mesma linha da rejeição das contas, Vossa Excelência pode continuar com o relatório fazendo as adaptações que foram no voto vencedor. Eu assim entendo e posso conferir, solicitar a opinião dos demais que queiram, de alguma forma, contribuir para essa discussão. Mas eu imagino que Vossa Excelência continue com a relatoria para as adaptações do voto vencedor. Presidente. Pois não, conselheira Rosa. Se eu não estou enganada, ficou definido, acho que numa das sessões, talvez 2 ou 3 sessões atrás, que ficaria a responsabilidade de redigir o acordo para o conselheiro que tivesse aberto a divergência. Então, acho que, se eu não estou enganada, se por acaso eu estou tendo um entendimento equivocado, por gentileza, quem tiver com maior clareza, me ajude aqui. É isso. Parece nesse caso, Excelência, que o voto do conselheiro Anselmo venceu, né? Apenas com relação no voto médio dos pontos. Obteve maioria, né? Dos demais foram rejeitados pelo colegiado, né? Mas hoje houve apesar da divergência, mas no mérito acompanhou o voto do conselheiro Anselmo Brito, né? Eu assim entendo também. Nós tivemos recentemente, conselheira Rosa, inclusive aqui uma discussão com relação a outros processos que foram da mesma linha, e nós identificamos que o conselheiro originário publicaria o acordo com essas correções, porque o mérito foi na mesma linha. Me parece que esse foi o entendimento também majoritário aqui da Corte. Obrigada pelo esclarecimento, presidente e conselheiro Rodrigo. Obrigado, conselheira Rosa, também por levantar importantes questões que possam marcar o andamento dessa Corte de Contas. Portanto, conselheiro Rodrigo, fica Vossa Excelência ainda com a palavra. Desculpa, presidente. Estava falando.
Presidente, era o que eu tinha para hoje. Minha pauta, portanto, fica esgotada para o dia de hoje. Para relatar pela ordem, conselheiro instituto, doutor Sérgio Maciel. Sem processo para relatar nessa sessão, senhor presidente. Para relatar pela ordem, conselheiro instituto, doutora Ana Raquel. Já estamos com o áudio de Vossa Excelência, senhora. Já está, aqui está vermelho. Estão me ouvindo? Senhor presidente, também não tem um processo pautado para a sessão de hoje. Muito obrigado, conselheiro substituto, doutora Ana. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros, membros do Ministério Público e todos que nos assistem. Eu venho relatar hoje o processo de número 14.327 de 2015 e respectivos anexos 13.916 2016, 11.729 2016, 14.107 2016 e 14.516 de 2018. A unidade responsável é a Secretaria Municipal de Finanças de Porto de Pedras, responsável gestora e gestora, exercício 2015, a senhora Constança Maria Saldanha da Rocha. Trata-se daqueles processos com contas de um recurso. Eu vou demorar um pouquinho no relatório, mas aí acho que Vossas Excelências ganharão com o conteúdo e podemos partir para as discussões de decisão de forma mais rápida. Trata-se de processos originados pelo FUNCONTAS, em vista da aplicação de multa à gestora da Secretaria Municipal de Finanças de Porto de Pedras, senhora Constança Maria Saldanha da Rocha, exercício 2015, devido à inobservância do prazo legal para remessas a esta Corte de Contas, da quarta remessa do SICAP 2015 e terceira remessa do SICAP de 2016, bem como o não envio da prestação de contas do exercício financeiro de 2015, descumprindo a Resolução 3 de 2001 desta Corte. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, a gestora acima citada foi devidamente notificada através dos ofícios 2514/2015, FUNCONTAS, consoante AR, datado de 8 de janeiro de 2015, nos autos do processo 14.327, referente à quarta remessa do SICAP, e ofício 1639/16, consoante AR, datado de 26 de 12 de 2016, nos autos do processo 14.107/2016, referente ao processo 13.916/2016, que trata da terceira remessa de SICAP, e também o ofício 1493/2016, FUNCONTAS, com respectivo AR datado de 27 de 10 de 2016, nos autos do processo 11.729 de 2016, referente à prestação de contas do exercício de 2015. Faço já uma explicação, parece tudo completo, porque tratam de três inadimplências, em princípio, né? Uma remessa, a terceira e quarta remessa de SICAP e a respectiva prestação de contas. Mas acontece que, como no passado, na Corte de Contas, qualquer que fosse uma solicitação, um ofício, qualquer que adentrasse na Corte, gerava um novo processo. Daí essa multiplicidade de processos. Acontece que, tendo em vista o impedimento da relatora em face das eleições presidenciais desta Corte para o biênio 17 e 18, onde foi eleita como presidente dessa Corte de Contas a conselheira Rosa Albuquerque, os autos foram remetidos ao gabinete do conselheiro Otávio Lessa Geraldo dos Santos. Em 13 de 12 de 2016, foi juntada a defesa da gestora intempestivamente em relação ao processo 14.107 de 2016, em resposta a todos os processos supramencionados, solicitando a exclusão de seu nome no cadastro do CARDUG como gestora da Secretaria Municipal de Finanças de Porto de Pedras, por não ser mais responsável pelas remessas questionadas, ou seja, não ser mais a secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Porto de Pedras na gestão 2013 e 2016, sendo gestora até o ano de 2012. Observa-se nos autos que houve um equívoco no procedimento por parte desta Corte ao juntar a defesa e manifestação da gestora
sobre o processo 14.107 de 2016, ao invés de juntá-lo ao processo principal, o processo 14.327 de 2015, levando a erro o conselheiro relator quando prolatou o acórdão 116 de 2017, datado de 2 de fevereiro de 2017, sancionando a gestora e alegando que a mesma não havia respondido à notificação. Os autos foram encaminhados à coordenação do plenário, devido à prolação do acórdão de número 116 de 2017, datado em 2 de fevereiro de 2017, o qual o plenário resolveu acolher o voto do conselheiro relator no sentido da aplicação de 100 UPFAUs equivalente a R$ 2.429. A gestora, em decorrência do não envio da quarta remessa do SICAP, correspondente ao mês de julho e agosto do exercício de 2015, no processo 14.327 de 2015. Conforme solicitado em sua defesa, os autos foram encaminhados à Diretoria de Tecnologia, a qual desabilitou como gestora da Secretaria de Finanças de Pôr de Pedras, tendo sido retiradas as permissões da mesma dos anos 2013 a 2016, ficando responsável até o ano de 2012. Os autos foram remetidos ao Gabinete da Presidência para dar ciência que não constava no SICAP Cardug as informações referentes à gestora responsável pelo envio da quarta remessa do SICAP 2015, correspondente aos meses de julho e agosto, solicitando que fosse oficial da Secretaria Municipal de Finanças de Porto de Pedras para que informasse a esta Corte o nome do ou da gestora responsável pelo período em questão, uma vez que seria ele ou ela responsável pelo envio da mesma. Sob o ofício de número 559 de 2018, foi juntada a justificativa à manifestação da Prefeitura Municipal, alegando que desde 2013 até o exercício atual, a gestora citada não foi responsável por nenhuma emissão das remessas questionadas, bem como na oportunidade juntou as portarias de número 1 e 78 de 2013, referente às nomeações da secretária municipal de Finanças, senhora Maria Rume Bianor Farias, e controlador interno, senhor Petrúcio José Veiga Vanderlei. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, em cumprimento ao artigo 192 do nosso regimento interno, para análise foi exarado o parecer de número 3214/2019, considerando tratar-se de processo findo com o acordo proferido e transitado em julgado, entendendo prescindível a manifestação nestes autos, remetido ao gabinete do conselheiro relator. É o relatório, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Palavra da doutora Estela, Ministério Público. Bem, a manifestação do Ministério Público que consta dos autos, no sentido que foi relatado pelo conselheiro, o Ministério Público entendeu, ao analisar o processo, que o acórdão transitou em julgado e que não caberia revisitar a matéria. Então, essa é a manifestação que consta dos autos, e eu não tenho outras informações, porque eu só tenho acesso aqui ao parecer que foi referido pelo conselheiro. A palavra, doutor Alberto. Senhor presidente, inicialmente, esclareço a vossas excelências que o recurso foi recebido pelo princípio da fungibilidade, foi recebido como recurso de rescisão pelo princípio da fungibilidade, né? E em função de que fatos novos foram acostados e fatos, digamos assim, irrefutáveis, que é a não responsabilidade, né? A pessoa não ser responsável por tais fatos. Então, por isso foi recebido como recurso de rescisão. E também, para ser mais sintético, faço constar que existem processos pertencentes a outras relatorias, conforme constam mencionados na defesa da gestora, e que poderão auxiliar os relatores nas providências que acharem necessárias em conformidade com o princípio da segurança jurídica, quer sejam os processos 8.303, 2015, processo 9.285, 2015, processo 10.246, 2014, o processo 8.646, 2014 e o processo 14.103, 2014. Também é necessário fixar o termo inicial da contagem da prescrição, que mais se adequa aos processos de imputação de multa a este Tribunal de Contas. Do que acontece? Foi constatado, de fato, que a gestora não era mais responsável por todas essas remessas, né? Só que, em relação à gestora e o gestor, no caso, a secretária de Finanças e o controlador interno,
já ocorreu a prescrição. Então, por conta disso, né, de forma mais compacta, e por tudo isso, eu proponho a Vossas Excelências que decidam no sentido de declarar a nulidade do Acórdão 116 de 2017, em toto, no processo 14.327/2015, devido ao equívoco na citação da notificação do gestor Fundo Municipal de Saúde do exercício 2015-2016, que não era essa gestora, julgar extinto os processos 14.327/2015, 13.916/2016 e 11.729/2016, chamado FUNCONTAS, com análise de mérito, arquivando com base no inciso 2 do artigo 69 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como os artigos 2º e 3º da Resolução Normativa 3 de 2019 e da súmula número 1 de 2019 desta Corte. Encaminhar ao Ministério Público de Contas para dar cumprimento ao artigo 2º da Resolução Normativa 3 de 2019, encaminhar ao FUNCONTAS para dar cumprimento ao artigo 3º da Resolução Normativa também 3 de 2009, encaminhar cópia deste acórdão e proposta de decisão aos relatores dos processos mencionados na análise de decisão, bem como os que mais houverem como responsável dessas remessas da gestão 2013 e 2016, da responsabilidade da senhora Constança Maria Saldanha da Rocha, dar conhecimento com cópia dessa decisão à gestora, a senhora Constança Maria Saldanha da Rocha, e dar publicidade para os fins de direito desse acórdão e posterior arquivamento. É como eu proponho essa decisão a Vossas Excelências. Em discussão? Presidente. Pois não, conselheiro Rodrigo. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu acompanhei aqui atentamente o relatório. Pelo que eu entendi, foi um recurso de revisão interposto intempestivamente, em que o conselheiro relator ele recebe, com base no princípio da fungibilidade, como um recurso de rescisão, não é isso? Acho que foi isso que ficou bem claro. A gente tem que ter um cuidado aqui, presidente, senhores conselheiros, que o nosso regimento interno ele estabelece para o recurso de rescisão que o processo, após admitido pelo presidente, eu não estou entrando no mérito da fungibilidade, não. Acho até que é possível o cabimento da fungibilidade, mas que o recurso de rescisão, ele após ser admitido pelo presidente e autuado, ele deve ser distribuído a um relator que não tenha funcionado nessa qualidade no julgamento que lhe tenha dado causa. É o artigo 253 do nosso regimento interno. Como eu não verifiquei do relato ter ocorrido todo esse procedimento, né, de encaminhamento para a redistribuição a um novo relator, eu indago do relator se esse procedimento ocorreu ou se Sua Excelência é o relator originário do processo. Conselheiro Rodrigo, o trâmite que Vossa Excelência mencionou, exatamente isso. Acontece que esse processo tem, na realidade, uma particularidade. Né? Qual é a particularidade? Na realidade, houve o recurso, que não de rescisão, mas que, devido aos problemas, né, de gestão desta Corte no passado, de gerar um processo para cada manifestação do gestor, gerava um outro processo, então não foi anexado ao processo adequado. Tanto é que, no caso, eu relatei que levou a erro o conselheiro relator originário, que era o conselheiro originário, na realidade seria a conselheira Rosa, redistribuído para o conselheiro Otávio Lessa em função da eleição para presidente, né? Então, ele seria, então, o originário. Então, na realidade, ou seja, existiu o recurso
na época. Só que não foi analisado. Então, em razão disso, eu o recebi como de rescisão e, nesse ponto, eu falhei, porque na hora em que recurso de rescisão, aliás, você falou de recurso de rescisão, precisaria, de fato, tramitar para a presidência, entendeu? Isso, de fato, eu não fiz. Entretanto, é como eu coloco, ele não veio com recurso de rescisão originalmente. Ela não entrou com recurso de rescisão. Ela entrou com recurso à época, né? Recurso de reconsideração, normal. E que eu fiz por conta da passagem do tempo, para que se adequasse ao processo, nosso processo interno, entendeu? Mas, na realidade, isso tem natureza assim, fazendo paralelo de ação rescisória, né? Em função de fatos incontestes que não poderia se imputar, como Vossa Excelência ainda colocou há pouco, a responsabilidade sobre uma pessoa que não tinha a responsabilidade sobre aquilo ali. Então, essas são as considerações e explicações que eu tenho para Vossa Excelência. Então, para simplificar, presidente, eu vou levantar uma questão de ordem, uma preliminar para que a gente possa suspender o julgamento desse processo e determinar a redistribuição mediante sorteio a um novo relator, né, tendo em vista que o conselheiro Alberto não poderia figurar, pelo que eu entendi do relato dele, né, não poderia figurar por ter sido o relator, por ser o relator originário natural do processo desse biênio, né. Se isso já não foi feito, essa redistribuição por sorteio a um novo relator, então essa é a questão de ordem que eu queria levantar, presidente. Só para sanar o processo e, mais uma vez, com fundamento no artigo 253 do nosso regimento interno. Senhor presidente. Antes... Senhor presidente... Um momentinho, vamos colocar. Tem 3 inscritos, eu gostaria, então, de, para iniciar esse debate, voltar a palavra para o conselheiro relator, diante das considerações feitas pelo conselheiro Rodrigo. Depois, em seguida, passo para o Ministério Público e, em seguida, para o conselheiro Anselmo. Senhores e senhoras, o conselheiro originário do acórdão que eu vos proponho agora a rescindir, foi o conselheiro Otávio Lessa. Então, o que está impedido de analisar o recurso de rescisão é o conselheiro ou a conselheira que tenha sido relator do acórdão. Certo? É isso que eu estou perguntando desde o início, conselheiro. Não Como fui foi eu. Que esse processo chegou à sua relatoria? Por redistribuição por base na portaria? Redistribuição, exatamente. Por redistribuição. Houve um sorteio, né? Tá, tudo bem. Isso, redistribuição. Mas o acórdão que está sendo atacado pelo recurso de rescisão aplicado à fungibilidade não é da minha relatoria. Foi da relatoria do atual presidente e então conselheiro Otávio Lessa. Então, do ponto de vista, acho, processual, eu não teria problemas em recidir. E só ele é que não poderia. Qualquer um outro conselheiro poderia. Então, o que eu acho que apenas que está falho nesse processo é a ausência da presidência fazer a redistribuição. Eu acho caso, mas não do relator. Não, isso é uma questão meramente formal. Para mim, não estou conseguindo compreender como esse processo chegou a Vossa Excelência. Se foi mediante sorteio, após admissibilidade como recurso de rescisão, ou se foi mediante aquela redistribuição da portaria que alterou os biênios. Só isso. Aí eu acho que a gente simplifica aqui Não, certamente, conselheiro Rodrigo, foi uma redistribuição por sorteio, foi naquela redistribuição das relatorias. Então, exatamente. A gente precisaria fazer um sorteio, porque Vossa Excelência se tornou o relator originário. Né? Tudo bem que Vossa Excelência não relatou o processo, mas Vossa Excelência é o relator originário do biênio.
Conselheiro Rodrigo mantém a sua questão de ordem, só para que esclarecimento, então, antes da gente adentrar na votação da ordem, e como pediu as palavras, eu passo primeiro para a conselheira, para a doutora Estela do Ministério Público, depois, em seguida, ao conselheiro Anselmo. Doutora Estela, por favor. Bem, conselheiro, obrigada. O artigo 253, ele estabelece que o processo deve ser distribuído para relator que não tenha funcionado nessa qualidade no julgamento que ele tenha dado causa, né? Então, nesse caso, a gente vê que quando houve a interposição do recurso, o relator natural já seria outro, diferente daquele que relatou o processo originariamente, dando origem à decisão de mérito, né? Então, sob o meu ponto de vista, a finalidade da norma ela foi atendida. Porque qual é a finalidade da norma? É evitar que aquele relator do processo originário, ou seja, aquele que expôs suas razões na decisão em um sentido, seja ele quem vai relatar o processo da rescisão. Então, sob esse ponto de vista, eu entendo que a finalidade da norma foi atendida, ainda que não tenha havido esse procedimento de envio à presidência e sorteio, né? Porque pela dinâmica que nós temos de rodízio das relatorias, essa exigência já teria sido atendida naturalmente. E eu não vejo um prejuízo diante dessa finalidade que eu vislumbro nessa norma, né? De que não seja o mesmo relator a conduzir um voto no processo originário e no processo de rescisão. Para discutir, antes de entrar no mérito, eu passo a palavra ao conselheiro Anselmo. Senhor presidente, veja só, eu tenho uma posição com relação ao que consta de nossa lei orgânica e a que consta do regimento. Se não me falha a memória, eu quero até confirmar, está sendo utilizado o recurso de rescisão, não é isso? Rescisão. Excelência, eu acho que esse recurso, ele falta uma de suas características principais, que é a tipicidade. Não tem previsão legal desse tipo de recurso. Acredito que em nossa lei orgânica apenas 3 recursos existam: declaratórios, de reconsideração, que considera esse recurso, e revisão. Fora desses 3, acredito que todos os outros existentes no regimento interno faleceriam desse requisito fundamental da tipicidade, senhor presidente. É a minha posição a respeito da utilização. Está entendido. Vossa Excelência questiona que mesmo adotada a fugibilidade, esse tipo de recurso que for adotado pelo conselheiro substituto doutor Alberto estaria fora das normas vigentes no nosso regramento. É isso, conselheiro? Toda a discussão é anterior da própria existência desse recurso. Muito obrigado, conselheiro. Então, nós precisamos colocar em votação a preliminar do conselheiro Rodrigo, se ele assim a mantiver, depois das considerações do doutor Estela. Eu gostaria de consultar o conselheiro doutor Rodrigo. Eu achei bem interessante o raciocínio da doutora Estela, né? De fato, não geraria nenhum tipo de prejuízo o fato de ter ocorrido essa modificação, ainda por circunstâncias externas ao... Achei bem interessante. Eu, quando fiz o meu raciocínio, foi com base na ideia de que ali o nosso regimento interno ele consagra não a figura da pessoa, não a pessoalidade, mas a figura do juízo, né? Do gabinete, a necessidade de redistribuir para uma outra pessoa, mas essas ideias elas se contaminam, evidentemente, né? A lógica do artigo 253, com a ideia de que ali está sendo contemplado não a pessoa do julgador, o Alberto, o Rodrigo, o Sérgio, mas sim o gabinete que era o responsável pelo julgamento e pela relatoria do processo, né? Isso tem uma distinção bem sutil, né? Mas que pode parecer preciosismo, mas não é, porque está relacionado a competência, exercício de competência mesmo, né? Mas, ainda que tivéssemos julgado hoje sem esse procedimento,
como falou o doutor Estela, não geraria nenhum tipo de prejuízo, né? Porque o relator não seria o mesmo no momento que proferiu o voto. Eu manteria, né, só por uma questão de cuidado mesmo, manteria preliminar, mas eu também compreendo se esse colegiado vier a não acolhê-la, não geraria qualquer tipo de prejuízo para o julgamento, presidente. Então, eu vou fazer aqui o julgamento da preliminar e vou pedir eu vou pedir para fazer um nominal para que não haja nenhuma dúvida com relação a isso. Então, eu gostaria de colher pela ordem, me parece que depois de Vossa Excelência é o conselheiro substituto, doutor Sérgio, não é isso? Então, doutor Sérgio, como é que se posiciona? Senhor presidente, ouvindo a todos aí, eu acho que, eu penso que assiste razão aos argumentos do conselheiro Anselmo Brito, uma vez que não há previsão regimental para acolhimento do recurso denominado pelo conselheiro substituto relator. Então, portanto, em razão disso, eu acho que não deve ser acolhido a proposta de voto do relator, senhor presidente. Presidente, nós já estamos entrando no mérito. Discussão, né? É uma outra discussão que eu queria participar. É outra discussão. Também. Pois é, então eu gostaria de saber o seguinte, a questão dessa revisão, se ela mudaria de relação. Isso é que nós estamos votando agora, para que a gente não fique depois com o julgamento embolado aqui. Nós estamos votando a preliminar do conselheiro Rodrigo, com relação à redistribuição por sorteio. Depois nós entraríamos no mérito do conselheiro substituto Sérgio, para que nós então esclarecêssemos então, essa posição. Então, eu gostaria da posição de Vossa Excelência com relação à redistribuição ou não, ou os argumentos que foram tratados pela conselheira Estela, que permaneceria com o conselheiro Alberto, ou se seria redistribuído. Sim, senhor presidente, eu já entrei no mérito porque eu acho prejudicada essa preliminar do conselheiro Rodrigo Cavalcante. Mas se for para entrar no mérito, eu inclusive penso como o conselheiro Rodrigo, as formalidades processuais elas devem ser observadas e aqui a gente tem prezado por essas formalidades. Então, portanto, esse processo deveria ir à presidência para uma nova distribuição. Então, eu acompanho a preliminar do conselheiro Rodrigo, mas no mérito eu já entendo que o voto não deve ser acolhido em razão de que não há previsão do recurso de que trata a relatoria do conselheiro substituto. Obrigado, conselheiro. Como se posiciona a conselheira Rosa? Presidente, observando a razoabilidade trazida também pelo Ministério Público, no sentido de acompanhando o entendimento do relator, eu, da mesma forma, acompanho esse entendimento do relator. Portanto, a preliminar do conselheiro Rodrigo, ela não seria adotada por Vossa Excelência, assim eu entendo, não é verdade? Foi. Então, exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheira Rosa. Como se posiciona a conselheira Maria Cleide? Conselheira Maria Cleide, consegue nos ouvir, conselheira? Conselheira Maria Cleide, está nos ouvindo? Não me parece. Está me ouvindo? Agora eu voltei. Pois não, conselheira. Agora nós estamos ouvindo. Muito obrigado. Então, presidente, eu acompanho atentamente aqui essa discussão. Eu entendo que, como não houve a redistribuição, eu acho que essa dúvida do conselheiro Rodrigo voltaria à presidência para ser redistribuído. É isso, conselheiro? Só me tira essa dúvida, por gentileza. A redistribuição por sorteio, conselheira. Apenas a necessidade
de se definir um novo relator, né? E essa redistribuição se dá por meio do encaminhamento, de fato, à presidência. Então, eu vou acompanhar essa divergência, essa questão que foi levantada aqui pelo conselheiro Rodrigo, né, que retorne o processo à presidência para que seja feita uma nova distribuição. Assim como eu entendo. Obrigado, conselheira Maria Cleide. Como é que se posiciona o conselheiro Anselmo? Excelência, parece-me que o que foi trazido pelo conselheiro Alberto, aí com o entendimento que nos parece bastante razoável do atendimento da finalidade da norma quanto à apreciação por um outro julgador, que infelizmente os julgamentos são feitos não pelos gabinetes, mas sim pelos juízes, eu entendo que não haveria nenhum prejuízo à tramitação processual e nem ao interessado. Assim, não teríamos por que gastarmos mais tempos, gastarmos mais as forças, os recursos do tribunal para se atender algo que já foi atendido. Assim, eu aqui, nesse aspecto, entendo da mesma forma que o relator originário, conselheiro Alberto, senhor presidente. Deixa eu fazer aqui, então, a contagem. O conselheiro Rodrigo abre, o conselheiro Sérgio acompanha Vossa Excelência, no sentido da redistribuição. A conselheira Rosa acha que não precisa. A conselheira Maria Cleide, a redistribuição. O conselheiro Anselmo não precisa de redistribuição. Então, nós temos 3-2, não é isso? Me ajudem aqui, por favor, não é isso? 3-2. 3-3, conselheira. Porque tem o conselheiro relator, né? Que pensa dessa forma. Não, mas eu acho que ele traz proposta de voto. Eu não voto. Não vota nisso, porque traz proposta de voto. É uma proposta de voto, né? Exatamente. Como a conselheira substituta, Ana Raquel, também traz proposta de voto, eu precisaria votar, não é isso? Neste caso, eu entendo também que pode dar prosseguimento, não há nenhum prejuízo para que nós enfrentemos a matéria. Eu entendo também dessa forma. Eu não sei se o meu voto me parece que deixa 3-3, é isso? Então, nós precisaríamos suspender essa votação para esperar o presidente na próxima sessão para ele desempatar. Me orientem vossas excelências com o conhecimento maior de todas, né? Não seria isso o procedimento? Com relação à preliminar, sim, senhor presidente, acredito que sim. Pois é. Presidente, eu queria só fazer uma pequena colocação. Eu acho que aqui a gente, diante das ponderações, né, do conselheiro Rodrigo, no tocante à diferença da figura do relator e da relatoria, eu queria fazer duas considerações. Primeiro, o artigo ele fala, literalmente, de que não tenha participado como relator no processo originário. Eu acredito que aí a gente tem uma personificação do relator, porque é aquele que vai colocar ali as suas convicções, a sua visão pessoal sobre os fatos que ele está analisando. E um segundo ponto que eu queria colocar é que, pela sistemática que nós temos de rodízio, de sorteio de relatorias aqui no tribunal, a gente não teria mais essa vinculação, né, do conselheiro originário ao grupo que a gente está tratando hoje. Eu digo, por exemplo, se o conselheiro Alberto estivesse hoje atuando em substituição ao relator originário, vamos dizer, numa hipótese de férias, a gente poderia pensar nessa vinculação ao grupo, né, ao relator do grupo. Mas aqui a gente não tem mais isso, a gente já teve sucessivos rodízios de grupo. Então, por isso que eu insisto, assim, que eu não vejo prejuízo, né, com todas as vênias, as razões apresentadas pelo conselheiro Rodrigo, eu entendo o seu ponto de vista e
e vejo também como necessário a gente fazer essa distinção entre a pessoa do relator e o grupo de relatoria, né? A relatoria como, por exemplo, como no judiciário a gente tem o órgão jurisdicional, né? A gente não pensa no juiz pessoa, mas aquele órgão jurisdicional que atuou. Mas nesse caso, pela dinâmica de rodízio que nós temos entre os relatores, eu não vejo prejuízo e acredito que em qualquer situação em que já tenha havido um novo sorteio de grupos e sobrevenha um recurso de rescisão, essa finalidade dessa norma regimental já estaria atendida. Então, seriam só essas ponderações finais antes da gente suspender. Muito bem, então vamos suspender a votação desse processo. O conselheiro Rodrigo quer se posicionar? Você abre o microfone. Eu estou quase mudando meu voto para a gente não perder tanto tempo, uma coisa tão simples como essa daí, né? Estou quase mudando meu voto. Agora eu gostaria que ficassem consignadas as razões e também os argumentos de todos quanto à aplicabilidade, né, do artigo 253, para que isso sirva também de baliza para as discussões posteriores e as evoluções posteriores, né? Quando é que pode se aplicar o normativo e quando não se aplica o artigo 253 do nosso regimento interno. Então, eu fico aqui, eu acho que o valor fundamental aqui é a tutela jurisdicional e a celeridade na resolução de um problema. Não vejo isso como um problema grave, até mesmo como mencionou doutora Estela, ainda que o meu entendimento seja equivocado, né, e me parece que está sendo, pelo colegiado, está sendo suplantado, né, não geraria qualquer tipo de prejuízo. Então, de forma bem pragmática, eu vou retirar o meu voto, presidente, para que a gente possa avançar e não gerar prejuízo para um cidadão jurisdicionado. Portanto, senhor conselheiro, a preliminar de Vossa Excelência está suspensa pelo autor da própria, e nós vamos dar seguimento, então, ao mérito do processo que foi encaminhado pelo conselheiro substituto doutor Alberto. É assim? Okay, vamos votar no mérito. Vamos votar o mérito. Minha sugestão é essa. Portanto, conselheiro Maria Cleide, se inscreve? Pois não, pessoal, só uma questão de ordem mesmo, presidente. Eu achei muito... Pois não, conselheiro, pode se pronunciar. A decisão do conselheiro Rodrigo realmente faz sentido. E agora que nós tenhamos, né, um entendimento, que pode surgir algo parecido lá na frente, como é que nós iremos nos portar em casos parecidos, né? Então, todos tenham essa consciência, mas na frente não ficarmos uma nova discussão na situação que já está pacificada. Então, nós já temos um entendimento. É apenas isso, conselheiro presidente. Obrigado, conselheiro Maria Cleide, pelas ponderações sempre muito bem avalizadas de Vossa Excelência. Conselheiro Rodrigo continua ainda querendo discutir, que o microfone de Vossa Excelência está aberto. Perdão, esse tema, mas não, presidente, só a questão do mérito mesmo, do cabimento ou não do recurso, quando for colocado por Vossa Excelência para discussão. Bom, então eu encerro essa discussão preliminar, que foi retirada desse processo, e volto à discussão do mérito da questão, saber se alguém ainda gostaria de discutir o mérito do voto do conselheiro Alberto. Conselheiro, portanto, pois não, eu queria fazer uma colocação, né? Em série de admissibilidade, o conselheiro Anselmo levantou uma questão referente à ausência de previsão legal da espécie recursal que foi admitida pelo conselheiro relator, pelo conselheiro Alberto. A gente tem essa questão realmente, né? A gente tem na lei orgânica 3 recursos no regimento interno, outros recursos que não são previstos lá, mas eu acredito que ainda que seja seguido o entendimento do conselheiro Anselmo, não seria no sentido de não conhecer do recurso, mas de que na fungibilidade ele seja aceito como recurso de revisão, por exemplo, né? Que é um recurso sobre uma decisão no prazo de 5 anos, até porque, ainda que a gente não tenha uma previsão expressa, se nós fôssemos partir para uma aplicação subsidiária das normas de direito civil, do processo civil, nós teríamos a figura da ação rescisória, e a gente não poderia deixar uma decisão transitada e julgada intocável em qualquer hipótese, né? Como nesse caso em que foi verificado um erro material, provas novas que interferem sobre aquele juízo que foi feito anteriormente.
Então, era só essa colocação que eu queria fazer. Eu faço aqui agora, nesse momento, uma provocação ao relator originário, doutor Alberto, com relação a essa proposta do Ministério Público, com relação à modificação da fungibilidade de um recurso para outro. Como é que Vossa Excelência enxerga para que nós possamos, então, dirimir qualquer dúvida no momento da votação? Presidente, eu, como não sou um jurista, sou um prático, né? Tanto a sugestão da chefe do Ministério Público quanto a que foi colocada, não vejo nenhum problema em ambas, entendeu? Eu digo popularmente o seguinte: aprendi que a gente não deve dar comida a defunto. Não precisa, né? Então, você veja, nós temos aqui 5 processos originados, todos em função de erro da nossa corte, no nosso órgão, né? Com possibilidade de extinguir mais 5 processos que eu relacionei aqui, que nós fizemos o levantamento de todos os processos no período em que houve esse equívoco da responsabilização dessa gestora. Então, não vejo problema nenhum. O que Vossas Excelências adotarem como solução, e desde que atinja de forma, né, digamos, sem lesar o nosso sistema jurídico e que atinja os fins, para mim não tem problema. Não vejo nenhum problema. Então, Vossa Excelência admite a possibilidade de trocar o termo sem nenhum prejuízo ao conteúdo da votação de Vossa Excelência. Nenhum problema, nem o voto, à vontade com Vossas Excelências. Inclusive, são várias mentes brilhantes à disposição, né, desta corte. O que seja feito, o que for melhor, que Vossas Excelências decidam, eu coloco aqui, desde que seja para, como eu estou dizendo, com esses fins. Não tem nenhum problema. Se Vossas Excelências decidirem, eu faço a alteração aqui na hora. Obrigado, conselheiro substituto doutor Alberto. Portanto, passamos à votação. Pela ordem, para votar, a conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu entendo que o recurso não poderia ser aparelhado por força de previsão legal. Posso indagar ao relator se há possibilidade, como foi falado, pelo princípio da utilização de um recurso pelo outro, da possibilidade de se utilizar qualquer dos recursos previstos na lei orgânica do tribunal. E não bastando isso, é claro que o processo pode ser julgado de forma principiológica, se utilizando o princípio da primazia do julgamento de mérito, o princípio da busca da verdade real, que parece que foi basicamente isso que fez o relator. Então, nesse sentido, eu só não me sinto à vontade em votar neste recurso que não há previsão legal nesse sentido. Então, eu indago ao conselheiro relator se há possibilidade de aplicação de quaisquer daqueles previstos na lei orgânica. Havendo, eu acataria as razões de decidir do voto do relator com estas modificações para adequação à lei orgânica do tribunal. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Anselmo. Não preciso nem nesse caso voltar para o conselheiro Alberto, porque ele já está aberto a essa consideração para se adequar o voto ao regimento desta corte. Como vota o conselheiro Rodrigo? Senhor presidente, também acompanho o relator. Como vota o conselheiro substituto doutor Sérgio? Senhor presidente, considerando as retificações propostas, eu acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado o voto do conselheiro Alberto com a relatoria de adaptação ao regimento desta Corte de Contas, conforme o próprio relator sugere. Continua Vossa Excelência, conselheiro Alberto, com a palavra. Senhor presidente, assim fiz esgotada a minha pauta por hoje.
Eu solicito à comissão de plenário que faça o adiamento do processo de minha relatoria para a próxima sessão, a próxima terça-feira. Eu só tenho um processo a relatar, mas eu transfiro ele para a próxima terça-feira com a presença do nosso presidente, dessa forma, presidente da associação. Portanto, encerrada a ordem do dia, eu passo às explicações pessoais, concedendo a palavra a vossas excelências. Senhor presidente, como de praxe, queria saber dos colegas da primeira Câmara se podemos começar logo em seguida. Doutor Rodrigo, doutor Roberto, doutora Rosa, doutora Ana Raquel. Estou a postos, excelente. Estou a postos. Da mesma forma, presidente. Assim o faremos. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Desta forma, eu encerro a presente sessão, convocando vossas excelências para a próxima em horário regimental, desejando a todos uma boa semana de trabalho. Bom dia. Boa tarde a todos. Bom dia para todos.